Capítulo 13. Primeiras Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso. Os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não se podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora a favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram aos seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse a seus filhos: aguardai-me um jumento. Aguardaram-lhe um jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-no sentado debaixo de um carvalho. Lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta, como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois
o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, abordou para ele o jumento. Foi-se, pois, o leão e o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava ali atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram os disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, e o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então ele disse a seus filhos: abordai-me o jumento. E eles abordaram. Ele foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e tornou a levar. E assim veio o profeta velho à cidade para chorar e o enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu, depois de haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá que, por ordem do Senhor, que clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Aqui nós encontramos um profeta que a Bíblia não relata o nome dele. Fala que um profeta veio para profetizar uma palavra contra o altar que Jeroboão estava queimando incenso. Esse profeta não foi identificado. Então ele foi e profetizou. Agora o que nós vemos? Eu fiz questão de ler todo o capítulo para mostrar que essa passagem destaca a importância de obediência às instruções divinas. Ele foi lá por quê? Por uma ordem do Senhor, por uma palavra do Senhor. Então ele foi um enviado do próprio Deus. Deus ordenou àquele profeta que ele fosse lá e profetizasse. Então ele recebeu uma palavra, só que ele recebeu instruções. Então nós vemos que Jeroboão estava sacrificando aos ídolos. Então nós vemos a gravidade da idolatria e que ele se afastou de Deus. Então nós vemos que, além disso, mostra como Deus pode usar profetas para confrontar líderes que se desviam do caminho certo. Jeroboão veio de uma família que conhecia o Senhor. Ele era filho de Salomão. Tinha um avô que era Davi. Então tinha Davi, o pai Salomão, e Jeroboão, que ficou no lugar de Salomão para reinar. Só que ele começou a se afastar do Senhor. Começou a queimar incensos para os postos de ídolos. O seu coração se corrompeu. Então o Senhor ordenou a esse profeta para ir até lá e profetizar contra o altar. Porque quando Deus levanta um povo, é para que esse povo esteja inteiramente adorando a Ele e não a outros deuses. Deus, Ele deu o reino para Davi, depois deu o reino para seu filho Salomão, e depois para Jeroboão, filho de Salomão, para reinar.
sobre o povo de Israel. Só que o seu coração se afastou do Senhor. Foi levado por outras pessoas. Os laços que foram criados. Então começou-se a adorar-se a outros deuses. Agora esse capítulo 13 nos serve como um lembrete poderoso para nós seguirmos a vontade de Deus de uma maneira inteiramente em obediência e completarmos a carreira que nos está proposta, que Deus preparou cada um de nós, independente de circunstâncias e de pressões externas. O coração começou desde seu pai, Salomão. No final começou a se desviar por causa dos muitos casamentos que ele teve. Casar com mulheres estranhas que serviam a outros deuses. Então o seu coração começou a se corromper também. E depois o filho acabou indo pelo mesmo caminho e sacrificando a ídolos, levantando altares no lugar de adorar o Senhor, adorar outros deuses. E sabe que Deus tem ciúmes pelo seu povo. Ele tem ciúmes, porque o seu povo lhe pertence. Então ele não quer que as pessoas estejam trocando ele por outros deuses. Ele não admite isso. Ele não admite que você deixe uma vez conhecer o Senhor e aí então começa a abandonar o Senhor e usa o território onde Deus te colocou para sacrificar a outros deuses. Então por isso que Deus mandou esse homem de Deus, que não tem o nome dele, para profetizar contra o altar. Agora, é um exemplo bem vivido da autoridade divina sobre os seres humanos e as consequências que vêm por a pessoa desobedecer às diretrizes e à ordem do Senhor. Muitas vezes vem perseguições, pressões, mas isso não é motivo para se ceder, para abandonar o Senhor ou negar o nome do Senhor e começar a adorar e servir a outros deuses. Desde que nós conhecemos as verdades de Deus, nós não podemos dizer amanhã, mas não era isso mesmo que eu queria para a minha vida. Não, Jesus nos comprou na cruz com seu precioso sangue e nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Agora, Deus não admite que outros deuses se levantam no seu lugar. Por isso que ele mandou esse profeta profetizar contra o altar. E esse profeta foi profetizar e Jeroboão estava lá com a mão lá no altar, né? E o profeta profetizou contra o altar. E o rei se irou, porque o profeta estava confrontando ele, o rei, e estendeu a mão, prendei-o. No que ele fez isso, a sua mão ficou paralisada, ele não conseguia recolher as mãos. O altar se fendeu, as cinzas se derramaram, como havia se profetizado. E o que aconteceu com o rei? Interessante que o rei, quando ele pediu para o profeta clamar a Deus, ele não clamou assim: clama ao Senhor, meu Deus, o nosso Deus. Ele falou: clama ao teu Deus. O coração dele já não estava mais com Deus há muito tempo. É? Acha, João, que está esse versículo que eu estou falando? E ele falou: clama ao teu Deus.
Versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora a favor do Senhor teu Deus. Ele era uma pessoa que conheceu o Senhor através de seu pai Salomão. Ele devia dizer assim: olha, clama ao Senhor nosso Deus, ou clama ao Senhor o meu Deus. O Senhor não estava ocupando o coração dele. Clama, falou para o profeta, clama ao Senhor teu Deus. Muda totalmente. Uma pessoa que não se arrependeu. Ele podia ter oportunidade, quando a mão dele ficou esticada e ele não conseguia recolher, ele podia naquele exato momento se arrepender e dizer: ó, profeta, clama ao Senhor o meu Deus, para que eu possa voltar na minha mão, voltar aos movimentos normais. Ele falou: clama ao Senhor teu Deus. As pessoas, quando abandonam o Senhor, deixam o Senhor, ficam vazias. Você sabe que a pior coisa é aquele que conhece a verdade e se afasta da verdade. Esse é mais ímpio do que qualquer ímpio. Ímpio é aquele que um dia conheceu as verdades de Deus e estão trocando o Senhor pelos ídolos, pelas idolatrias, pelos prazeres desse mundo, colocando no lugar de Deus. E hoje, o dia que nós estamos vivendo, o que essa palavra representa para nós? Quantos séculos já foram isso que aconteceu? Hoje para nós, o que significa isso? Quando Deus dá uma palavra de ordem, é para nós começarmos a andarmos nela e cumprir cabalmente qual foi a instrução que Deus ordenou para aquele profeta fazer. Que isso profetizasse, mas que não comesse pão naquele lugar, não bebesse água, né? E não voltasse pelo mesmo caminho. Essa foi a ordem de Deus para aquele profeta. E ele fez exatamente isso. Foi bem. Foi lá, profetizou. O rei ficou com a mão endurecida. O rei pediu para ele orar, ele orou. A mão do rei voltou. Aconteceu um milagre ali. Foi um milagre. E o rei falou: olha, vem descansar aqui, né? Para recuperar as forças. Ele falou: olha, nem que você desse metade da tua casa, eu não voltaria, eu não comeria pão, nem beberia água, né? Nesse lugar. Porque foi por ordem do Senhor. E ele expressando que foi por ordem do Senhor. Até então tudo bem. E ele foi embora, não pelo mesmo caminho, ele continuou. Mas tinha dois jovens lá, que era filho de um profeta velho, que também a Bíblia não fala o nome desse profeta velho. E esse profeta velho, ouvindo os filhos comentar com ele, relatar o que tinha acontecido, ele falou: por onde caminho ele foi? Ele falou: olha, foi para lá. Pô, prepara um jumentinho para mim que eu vou atrás dele. E fui atrás do homem de Deus. Por que esse profeta velho foi atrás do homem de Deus? Esse profeta velho convivia ali, vivia ali, mas nunca foi um profeta verdadeiro para falar uma palavra do Senhor que trouxesse julgamento e o que eles creem, aquele povo fosse liberto da idolatria, de adoração a outros ídolos. Então talvez ele ficou com ciúmes. Eu, o profeta velho que convivo por aqui, né, nunca fiz um milagre, não fiz nada, não aconteceu nada, né? Sou considerado profeta. Então, por ciúmes, ele foi atrás do profeta que tinha profetizado e tinha algo que tinha acontecido, e Deus se revelou naquilo que ele tinha profetizado, e foi atrás daquele homem de Deus. Aí quando viu ele debaixo de uma árvore chamada carvalho: é você o profeta que foi lá profetizar lá, Betel? Eu falei: sim, sou eu mesmo. Vem para minha casa, volte comigo, coma pão, beba água, descansa um pouquinho, depois você vai. E ele relatou de novo o profeta que profetizou: não, por ordem do Senhor, foi dito para mim não comer água, beber água, né? Comer pão, e nem voltar pelo mesmo caminho. O profeta velho mentiu, dizendo: um anjo do Senhor falou comigo para você voltar, comer pão, beber água, né? E quando ele disse esse profeta velho, então o mais novo, né, que profetizou, levou pelo respeito humano o profeta velho. E
acabou caindo na cilada de voltar, né? Voltou, não completou, não acabou, não chegou ao final do cumprimento daquela ordem de Deus. Quando Deus dá uma palavra, Ele dá uma palavra para se cumprir. Lembra de Jeremias? Quando Jeremias estava ali, Deus deu uma visão para ele, na visão, e Deus perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Ah, Senhor, estou vendo uma vara de amendoeiro. O Senhor disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Nenhuma palavra minha voltará para mim vazia, sem cumprir o que lhe apraz. Então, quando Deus dá uma palavra, Ele dá uma palavra para cumprir cabalmente na sua plenitude. Amém. Nós estamos numa carreira que nos está proposta. Amém. Nós estamos num caminhar com Deus. E o nosso espaço tem que estar firmado, como disse Davi, né? Firma os meus passos na tua palavra, Senhor, na tua palavra, Senhor, e não me domine iniquidade alguma. Então, isso tem que estar no nosso coração, como Davi disse, né? Firma os meus passos na tua palavra. Ah, mas fez milagres, fez maravilha, fez muito no nome do Senhor, mas completou a carreira, chegou ao final daquilo que Deus estabeleceu. O profeta velho lá, pelo que a gente vê, ele não fez nada disso, não fez nada. Então, por ciúmes, ele acabou fazendo o outro profeta mais novo errado, né? E acabou perdendo até a vida. Mas interessante que quando aquele profeta voltou, comeu na casa do profeta velho, o Senhor acabou usando aquele profeta velho para falar uma palavra de julgamento para o profeta que voltou. Então veja bem, Deus, Ele deseja que nós vivamos uma vida inteiramente de integridade a Ele, que nós não desviemos do caminho, que nós não retrocedemos daquilo que Ele estabeleceu para nossas vidas. Qual é a ordem do Senhor para a sua vida? Qual é a palavra que está sobre a sua vida? O quanto que eu andei, você já andou naquilo que o Senhor ordenou para a nossa vida? Temos desviado? Temos dado volta daquilo que estabeleceu? Então há um perigo muito grande nós levarmos as coisas muitas vezes por respeito humano. Ah, mas foi um profeta velho, quer dizer, mais velho que eu, então deu a palavra, que um anjo apareceu, ele não teve a percepção. Então pessoas que andam no erro, que não conseguem andar em toda a verdade, quer fazer os outros errar também, quer trazer junto ao erro. Pessoas que muitas vezes não são escravas de muitas coisas, não são libertas, querem que os outros também fiquem escravizados juntamente com ela, andando de mão dada, querem atrair as pessoas para o erro, para o engano, muitas vezes usando o nome do Senhor. A nossa prioridade tem que ser o Senhor. Amém. Nós cantamos um canto que fala: Deus deu uma palavra sobre mim, eu creio nela, eu creio que sim, creio que essa palavra já se cumpre e hoje eu me fortaleço nela. Nós temos que fortalecer, firmar os nossos passos na palavra do Senhor. Nós temos que ter realmente obediência e fidelidade. Temos que resistir às tentações, até que por muitos que se dizem cristãos. Temos que olhar exatamente a vida daquela pessoa como é, para nós acatarmos o que a palavra está dizendo ou não. É? Temos que ter cuidado, que o espírito de engano está aí. Ela disse, se possível, até os próprios amigos serão enganados. E a palavra fala assim: quem está de pé, veja que não caia. Temos que ter discernimento com quem nós andamos, com quem nós convivemos. Como está a vida daquela pessoa?
ande como quem anda com Deus. Não seja induzido por aqueles que não têm uma vida de fidelidade, integridade a Deus. Não ande com essas pessoas. E elas podem te contaminar e fazer você perder toda a preciosidade de Deus que há sobre a sua vida e acabar em nada. Até perder, como esse profeta perdeu a vida. Hoje não se perde a vida, mas perde a vida de Cristo que está dentro de você. Porque Deus não habita aonde existe lugar poluído, aonde existe outros deuses ocupando o lugar que é dele. Ele não admite. No nosso coração não tem que estar outro prazer. Nós cantamos um cântico: meu maior prazer é poder te adorar. Então que o nosso maior prazer seja em adorar ao Senhor. Amém. Então, no entanto, o profeta velho continua insistindo, finalmente, afirmando que o anjo havia dado uma ordem de Deus para ele. Então o profeta acaba cedendo à tentação, à persuasão humana da falsa revelação. Por isso que nós temos que conhecer a verdade. Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Aquele profeta falou: um anjo do Senhor me falou. Mentiroso. Anjo nenhum falou para ele. Então nós temos que conhecer as verdades de Deus, a palavra de Deus como ela é. A palavra é instrução, é a bússola para nós não errarmos o caminho, para nós não nos perdermos. Se nós conhecemos a verdade e nos desviamos, é por nossa vontade. Agora, se nós conhecemos a verdade, que é Jesus, a verdade nos liberta. Amém. Somos libertos. Somos libertos de qualquer condicionamento. E somos libertos de todo o espírito de engano. Se alguém falar algo para você e você, puxa vida, está dizendo, não condiz o que está na palavra. Não quero nem saber do que você está falando. Não for. Mas é uma autoridade, é um rei, é um governador. Não importa quem seja. Vamos ficar com a palavra do Senhor, palavra de ordem do Senhor sobre a nossa vida. Não sermos induzidos ao erro. Então isso resultou o quê? Aquele profeta acabou desobedecendo a Deus. Isso resultou em graves consequências, o perigo. Então há um perigo da desobediência. A palavra nos mostra a importância de permanecer fiel às instruções que recebemos de Deus, mesmo quando somos tentados a desviar do caminho da obediência. Essa passagem nos mostra que temos que ter seriedade à obediência às instruções divinas. A obediência do profeta às ordens representa a fidelidade inabalável que os seguidores de Cristo devem ter à vontade de Deus, mesmo diante de influências sedutoras e aparentemente espirituais. Não devemos comprometer nossa fé e obediência em respostas às pressões externas ou falsas revelações. Somos desafiados a viver uma vida de obediência inabalável a Deus, discernir as vozes que nos cercam com sabedoria e buscar a verdadeira adoração a Ele. Tomarmos cuidado com pessoas que se dizem ser de Deus, ter revelação de Deus, mas não são capazes de andar em obediência à palavra de Deus. Temos que ter cuidado. Pessoas que falam de Deus, o nome do Senhor, falam o nome do Senhor, mas a vida dela não se condiz. No fim, querem ter influência também para que não andemos em fidelidade e retidão às ordenanças de Deus. Eu creio que tudo que Deus nos mostra, nos revela. A palavra revelação significa que Ele mostra uma ação que nós temos que fazer. Revelação significa isso. Ele nos mostra a ação que devemos realizar. Então, como que nós não seremos confundidos
enganados, né? Não seremos induzidos ao erro. A palavra diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém. A palavra de Deus, ela tem todo o conteúdo para nós vivermos uma vida de mais que vencedores. Que nós não viemos errar o alvo, que nós não sejamos enganados por um espírito de engano que nos queira tirar nós das verdades de Deus. Alguém que não consegue andar nas verdades de Deus, ter fidelidade, retidão a Deus, não ande com essas pessoas, porque elas podem te influenciar ao seu coração ser mudado e ocupar o seu coração outras coisas. Ande com quem anda com Deus. Paulo fala, o apóstolo: o que ouviste e viste em mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse tem que ser o nosso comportamento também. Dizer: o que vocês estão vendo em mim, ouvindo de mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Que nós não podemos falar palavras de Deus, mas nós não vivemos Deus. Os nossos caminhos são tortuosos. O mundo é nosso maior amigo do que amigo de Deus. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos use. E não podemos dizer: mas parece que Deus não está ouvindo o meu clamor, Deus não está ouvindo a minha oração. Mas o que está ocupando o nosso coração? Quem que está no centro do nosso coração? É o Senhor? O seu trono está dentro do nosso coração, então Ele vai ouvir o nosso clamor. Mas no mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas, mas Ele não vai se confundir com a sua voz, não, com o seu clamor, não, viu? Ele sabe que é exatamente você. Amém. Tenhamos um espírito reto. Amém. Davi falou no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito reto, o espírito inabalável, para que eu não seja enganado, para que eu não venha me desviar das tuas verdades, Senhor. Cria em mim. Então esse tem que ser o nosso clamor. Senhor, criaram em nós um coração puro. Então tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus seja lançado fora da nossa vida. Que não haja lugar para outros deuses. Vou voltar no cântico: meu maior prazer. Qual que tem sido o seu maior prazer? Davi no Salmo 122 ele diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós temos que ir com alegria, não vimos arrastados, né? Gemendo. Eu vou lá que eu preciso de oração hoje, eu estou com dor, eu estou com problema, estou sem trabalho, e está acontecendo isso, aquilo, então eu preciso ir, né, para receber oração. Nós vamos aqui para dar ao Senhor. Tem pessoas que buscam Deus como remédio, só na hora que precisa. Você conhece pessoas assim? Pessoas se afastam de Deus, alongam, abandonam o Senhor, serviam o Senhor, abandonaram o Senhor, e depois, quando a coisa está difícil, está num beco sem saída, Deus é remédio, vou para a igreja lá para eles dar um remedinho de oração para mim. Não procuramos Deus como fosse um remédio. Nós temos que servir com prazer. Onde está o nosso maior prazer? Tem que estar no Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor. Sabemos que nós estamos respirando esse oxigênio. Que dádiva, que graça, que bondade de Deus para com as nossas vidas. Somos testemunhas disso, da bondade de Deus sobre a nossa vida, e dizer quão grande é o nosso Deus. Então não vamos deixar
o nosso coração ser ocupado por outros deuses, pelos prazeres desse mundo. Mas o nosso maior prazer seja adorar o Senhor, Ele esteja no centro do nosso coração. Amém. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Nós temos que nos arrepender, por não termos sido aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Ele tem dado todo o suporte necessário para que nós tenhamos uma vida de bênção sobre bênção. Porque as bênçãos de Deus são bênçãos sem medida. Ele não te dá uma bênção com essa quantidade. A bênção de Deus é derramada sem medida sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém. Que o Senhor nos ajude Amém. a sermos os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Amém, Espírito, Deus nos abençoe. Amém. Você citando dessa palavra, eu fiquei pensando, né? Falou do quem está no trono, eu fiquei até pensando na capa, né? Desse pedaço aí. O trono vazio e o nosso coração, né? Quer dizer, quem está no nosso... Quem que nós estamos colocando no trono do nosso coração, né? E quem? Porque eu estava pensando nessa palavra que falou, ele saiu da onde? De Judá. O que significa Judá? Adoração, louvor. Quer dizer, ele tinha adoração no coração dele. Ele tinha o encargo eclesiástico, um profeta. E ele tinha mais ainda, uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. Aí fala aqui, né? Mas mesmo com a ordem de Deus, ele trocou, né? Para se saciar, para se alimentar. No 19 fala assim, diante disso o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quer dizer, a alimentação, um plano natural, externo, tirou ele do propósito. Tirou ele da ordenança de Deus. A ordem de Deus não é a ordem, vai depois não faz, que nem aí fala, essa tradução fala que o profeta velho recebeu a ordem de novo do Senhor. E não foi isso que aconteceu, né? Aí fala, então ele se saciou da sede que sentia. Ó, 20, quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, assim fala Yahvé, porque fosse rebelde, aí veio a palavra do Senhor a ele mesmo, ó, né? A ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, assim fala Yahvé, porque fosses rebelde à palavra de Yahvé, e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor, o teu Deus. Aqui é o que ele saiu do trilho, né? Ele saiu da ordem de Deus, né? E você foi, quem não cumpre a ordem, o que é? É indisciplinado, é rebelde, é inconstante. Você não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, né? Aí o Horácio falou da influência do mundo, a influência da amizade, né? Eu ia até falar o texto, mas para não cortar no meio da palavra, fala assim, ó, o que fala Eclesiastes 10, 1, que fala que a sabedoria é o dom mais excelente. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompe e produza maus cheiros. Você é um bom perfume, mas se você deixar aberto para as coisas do mundo, uma mosca vai vir ali e vai depositar aquilo que não era. Então preserve aquilo que você tem, né? E ela vai produzir mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Um pouco de tolice, de estutice, né? Pode perder todo o conhecimento. Foi que esse profeta perdeu, né?
Quer dizer, aquele que ele sentia, querer saciar, né? Eu fico lembrando lá do prato de lentilha, né? Quer dizer, trocou rápido, né? Voltou cansada. Pessoas cansadas trocam o seu direito, né? De primogenitura. Troca fácil. Quer dizer, uma pessoa cansada, ela não está focada. E o descanso é em Deus, é o desfrute, tem que desfrutar juntamente com Deus, né? Então, preservemos aquilo que nós já temos, que é a palavra do Senhor, é a sua ordem, né? Nós temos uma ordem, né? Nós temos como viver, como agradar o Senhor, né? Como não ser influenciado desse mundo. Jesus mesmo falou, orou por nós, né? Eu não peço que os tire do mundo, mas, Pai, livra-os do mal. Amém. Quer dizer, Deus já fez a parte dele. Ele fica só esperando a nossa correspondência daquilo, né? A nossa parte. Amém? Amém?